Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pessoal, hoje tá nublado e não tem jeito, eu esperei alguns dias, não tem mais jeito. Vamos fazer uns testes de foto e de vídeo hoje com o Realme GT Master Edition, esse lindão aqui. Pensa num smartphone bonito, com especificações muito boas, incluindo Snapdragon 778G, 8 GB de RAM, 256 de armazenamento interno. Cara, tela de 120 Hz, esse cara é muito bom. Mas vocês lembram, se não assistiram o vídeo de unboxing, clica aí para assistir. Lá você vai poder ver todas as especificações, todas, então eu recomendo assistir depois desse vídeo. No vídeo de unboxing eu disse que a gente precisava ver qual que era dessa câmera aqui. Então hoje a gente vai ver. Eu vou começar gravando com a câmera frontal em Full HD, porque ele só faz Full HD na frontal, tá? Tem o modo estabilizado, não estabilizado. E este smartphone aqui, os módulos de câmera são muito bons. Ele tem muita coisa, cara, muita coisa nos módulos de câmera. Ele tem até um modo de desfoque. Vou gravar agora começando com a frontal no modo normal estabilizado e no modo de desfoque que ele tem neste cara, na frontal, na traseira. Tem vários outros modos que eu vou deixar um pedacinho aí na tela para vocês depois. Enfim, tô falando demais, né? O dia tá nublado, não tem jeito, a gente vai ter que encarar um dia sem muito explorar aquele HDRzão. Não tem jeito não. Ó, galerinha, essa aqui é uma gravação de tela para vocês verem os modos, tá? Ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem o modo vídeo, que está em vídeo. Vocês estão vendo que eu tenho aqui o modo grande angular, principal, 2x digital, 5x digital. A gente tem o modo noite aqui, tá? Você está vendo aqui que ele aparece um Prozinho aqui, ó, e você pode mudar. E aí você fica com o modo Pro, tá vendo? Ó, vou fazer o switch de novo. O vídeo, eu acabei de mostrar o modo vídeo. Modo foto, inclusive você pode ligar o AI aqui e estava desligado. HDR você pode deixar ativado ou desativado ou no automático, tá? Tá no automático aqui, que é como vem. Os filtros, que tem muitos filtros aqui, tá vendo? Ó? Ele tem vários filtros para você brincar, tanto em foto quanto em vídeo e na câmera frontal também. E a gente tem retrato na traseira e na frontal, modo 64 megapixels, que é para tirar todo o proveito do sensor. E aqui em mais a gente tem as outras possibilidades: câmera lenta, modo especialista, que é o Pro. A câmera macro você pode acessar por aqui, tá? Exibição dupla, você pode, ó, isso aqui é a captura dupla, vocês estão me vendo agora e estão vendo a câmera traseira, e eu posso mudar entre as câmeras, certo? Ó, posso dar um zoom até por aqui, ó, tá vendo? Esse é o captura dupla, então dá para fazer isso, dá para trocar o quadro, tá? Ó, posso escolher o tipo de câmera, como ela vai aparecer. Vocês estão vendo que agora tá uma bolinha. Legal, cara, isso aqui você vê às vezes em smartphones mais caros, né? Então tem esse modo aqui. E se a gente sair daqui, em mais ainda, a gente tem o modo filme, digitalização de texto, modo estrelado, que é para fazer fotos da Via Láctea, das estrelas, intervalo de tempo, né, que é o time-lapse, panorama, e o modo urbano, que, ó, foi muito falado pelo pessoal da Realme na apresentação, que é para fazer fotos até utilizando um modo de foco manual. Aqui eu estou utilizando o modo urbano com filtro preto e branco, ó. Aqui está no modo rua e aqui no original, tá? E você pode usar vários filtrozinhos aqui. E esse modo aqui te dá a possibilidade, eu vou deixar aqui no original, de você clicar nesse azinho aqui, ó, tá vendo? E você pode fazer o foco manual, e ele tá tendo um focus picking aí, ó. Ele vai te indicar essa parte amarela que tá em foco. Então você poderia se aproximar de algo, vou me aproximar dessa plantinha aqui, ó. E aqui, ó, eu posso ir fazendo foco ou tirando foco. O que tiver amarelo tá em foco, certo? Então foco manual ou deixar no automático, o que vai te dar uma possibilidade aí mais criativa para fazer fotos. É muito legal. E vocês estão vendo aqui que ele tem RAW também, então eu posso fazer o RAW no modo automático. Tem o modo RAW e os filtrozinhos ainda para aplicar. Tem muitas possibilidades essa câmera aqui do Realme GT Master Edition. É muito legal nessa parte. A qualidade de imagem vocês estão vendo aí. Essa é uma gravação de tela, tá? Bom, pessoal, começando aqui então com a câmera frontal do Realme GT Master Edition, gravando em Full HD. Ela não faz além de Full HD na frontal, certo? Full HD 30, não tem Full HD 60 na frontal. Você pode descer para 720p caso você queira. Mas essa aqui então é a qualidade do Realme GT Master Edition na câmera
frontal em Full HD. Estou caminhando aqui, mas já vou ligar para vocês uma estabilização que ele tem aqui, tá? Então ele tem uma estabilização de imagem que você pode utilizar, e aí acho que vai dar uma cropada. Eu vou tentar parar aqui para ver o tanto que cropa com a estabilização ligada e o tanto que melhora. Vou andar um pouquinho mais, né? Porque eu não andei muito, ó. Então esse aqui eu caminhando, não estou segurando o telefone com nenhum suporte, tá? O smartphone, caminhando. E agora vou virar para cá e vou ativar a estabilização para ver qual que é. Infelizmente, pessoal, tá nublado, esperei alguns dias para gravar, mas não tem como esperar mais dias. Então hoje não dá para ver aquele famoso céu no fundo, na frente, porque tá tudo nublado. Vou agora mudar para a estabilização para você ver o tanto que fecha. Ó, liguei, deu uma boa cropada, né? Mas agora acho que a gente deve ter... Opa, tô até vendo na tela, é outra estabilização para caminhar. Então, sem dúvidas, recomendo esse modo aqui, cara. Sem chance de ser outro. Segurar o tal do sol, hoje não tem sol, então tá tudo branco aqui no meu visor, apesar que eu notei o preview desse smartphone é bem ruim. Então a foto depois, vários Androids fazem isso, né? A foto depois fica bem melhor do que quando você está pré-visualizando ela antes de fazer, tá? Então essa aqui é a câmera frontal com a estabilização ligada já. E é isso aí, cara. Qualidade de imagem é essa. Tirar até o óculos aqui para dar uma olhada. Parece que tá bom, um pouco meio lavado, mas cara, sem chance de a gente reconhecer céu hoje, não tem jeito, tá? Vou ligar aqui só o modo de desfoque. Ele tem um modo de desfoque que desfoca em vídeo, tanto na frontal quanto na traseira. Esse smartphone tem muitas coisas no módulo de câmera, bastante coisa que dá para brincar, inclusive vários filtros também. Ó, pessoal, esse é o modo de desfoque, e o legal do modo de desfoque é que você pode colocar o modo de desfoque e manter a estabilização. A Samsung, por exemplo, com smartphones bem mais caros, você liga o modo de desfoque, também é só Full HD. Eu vou verificar se é só Full HD, vou escrever na tela aí. E depois ele não está muito bem estabilizado. Aqui, ó, eu escolhi a quantidade de desfoque, está em 60%. Posso diminuir, eu posso aumentar. E você mantém a estabilização, tá? Aquele modo cropadinho, ó. Então ele consegue fazer os dois, ele faz os dois. Provavelmente a Samsung também deva conseguir, né? Mas não vi, é bem tremido o modo de desfoque, ó. Tá bem desfocado, cara. Eu sinto realmente não poder mostrar a qualidade do HDR. O sol tá ali, ó, tá? Mas, cara, não tem jeito de mostrar. Apesar que agora eu tô no modo de desfoque, ele tá aparecendo pouco entre as nuvens. Então, realmente, sem chance. Mas esse é o modo de desfoque, ó. Tem o modo de desfoque com estabilização, fica bem bom, né? Vou mostrar um pouquinho da câmera traseira e depois, antes de sentar na mesa para mostrar as fotos para vocês, porque eu vou fazer fotos aqui depois, logo após os vídeos. Eu levo para o computador, jogo no Lightroom, vou comentar um pouquinho para vocês, vou mostrar para vocês e depois no final, depois das fotos, eu venho comentar o que vocês viram na tela, beleza? Vamos para a câmera traseira, que aí sim faz 4K. Galerinha, começando aqui, ó, na traseira, na grande angular. Ele tem uma câmera grande angular, né? Então a câmera grande angular de 8 megapixels. Quando você vai para a câmera grande angular de 8 megapixels, está ventando um pouco agora, tá? Se vocês estiverem escutando o vento. Quando você vai para a grande angular de 8 megapixels, que é essa aqui, grande angular 8 megapixels f2.2, ele não grava em 4K, mesmo que você tiver em 4K na principal, tá? Então 4K é só na principal, e eu falei de 4K 60, eu errei. Ele faz 4K 30, tá bom? Na principal. Nas outras é só Full HD, você faz até Full HD 60, tá? No modo Full HD, mas não tem 4K 60. Olha, cara, a imagem tá bem boa, viu? Bem boa, realmente. Eu não tô no modo aqui de estabilização, mas a grande angular não tem esses modos, né? Porque ela já é estabilizada, ó. Tá nublado, mas, cara, tá bem bonito. Vou dar uma caminhada aqui, pra vocês verem qual que é. Olha só, muito bom, ó. Caminhando aqui. Sei lá, dá pra vocês julgarem melhor aí do que eu na telinha aqui, né? Mas, ó, pra mim tá muito estável, hein? Muito estável, realmente. Esse é o vídeo, então, na câmera grande angular. Grande angular. Eu vou dar um stop aqui e vou para a principal. Depois eu vou colocar Full HD na principal e ver se a gente consegue mudar entre elas, tá? Mas vamos para a principal agora, vou mudar para 4K depois. Eu vou começar em Full HD para ver o que vira. Comecei em Full HD. E aí a gente vê que eu consigo em Full HD, essa é a principal, tá? Essa é a principal, câmera de 64 megapixels, sensor Sony. Tá? Eu posso ir para o zoom de 2x e para 5x. Então ele não muda de câmera. Esse aqui é um zoom digital,
que o sensor tem quantidade alta de megapixels. Então mesmo em Full HD, ó, eu tô na principal e eu não consigo mudar para as outras, tá? Eu só consigo dar um zoom digital para 2, ó, zoom de 2, quer ver? Zoom de 2, 2x digital e 5x, na foto também ele vai até 5x, tá? E aqui agora apareceu, deixa eu ver se vai para grande angular, apareceu. Esquisito, acho que é um bugzinho, né? Ele apareceu a grande angular em 1x, 2x, 5x e agora deixa eu ver. Ah não, ele volta para a principal. É a principal, não é a grande angular não. Pensei que fosse. Interessante que dá para pausar o vídeo, tá? Você pode pausar o vídeo ou pode dar stop, né? Mas vamos para 4K para ver. Essa é a principal. E dá para ligar o modo de estabilização. Eu vou caminhar. Esse é o modo sem estabilização, mas já parece estar bem estável, né? Eu vou ligar o modo de estabilização aqui em Full HD, porque estamos em Full HD. Interessante, pessoal. Temos um bug aqui. Esse é o modo de estabilização, super estabilização. Não sei se é um bug ou se é para ser assim mesmo, tá? Você liga o modo de estabilização, ele só faz Full HD 60. Se você aperta Full HD 30, ele desabilita esse modo de estabilização. Então não sei se é para ficar mais fluido, e realmente está bem fluido, ó. Olha só como que eu estou mexendo. Ele está bem estabilizado, mas ele está gravando Full HD 60. Eu acho que eu vou mudar de ideia, pessoal, e esse vídeo aí vocês estão vendo em Full HD, porque eu gravei muitas partes aqui em Full HD. Se eu subir tudo isso para 4K, vocês vão perder a percepção de qualidade. Então vai ficar em Full HD, embora esse smartphone faça um 4K na câmera traseira. Então, vocês entenderam? Senão vai ter muito upscaling de vídeo. Deixa eu filmar uma árvore aqui. E aí vocês vão ficar com percepção errada. Esse é o Full HD 60, tá? Numa timeline 30, que também não vai te dar uma percepção extraordinária do Full HD. Vou mostrar um pedacinho do 4K, só para vocês verem, mas vai estar em Full HD aí o vídeo, tá? Mudei de ideia. Esse aqui então é o 4K, pessoal. 4K sem estabilização, né? E não tem estabilização ótica em nenhuma desses sensores aqui. Nesse momento uma cigarra começa a cantar bem por ali. E esse é o 4K, ó. Não é... Tá até estabilizado, viu? Tá estável, deve ser uma estabilização EIS, obviamente. Mas ó, tá bem estável sim. E esse é o 4K. Agora você tá vendo um downscaling de 4K para Full HD, porque a timeline desse vídeo, esse vídeo é Full HD agora, que eu decidi agora. Full HD 30, para vocês não ficarem com percepção errada de qualidade, tá bom? Olha o tamanho dessa árvore aqui, quantos anos que deve ter isso aqui. Caiu, velho. Tá toda perfuradinha. Deve ser muito velho. Bom, pessoal, é isso aí. Dá para você dar um zoom, tá? Vamos aqui na 4K, zoom 2x, zoom 5x também, tá vendo? Óbvio, zoom digital. E ela tem aqui o modo macro também, que você tem uma câmera macro. Então, câmera principal de 64 megapixels, câmera grande angular de 8 megapixels, aliás, e uma câmera de 2 megapixels macro. Vamos mostrar as fotos e eu vou comentar umas coisinhas até sobre a macro depois. Infelizmente não tem sol, pessoal. Infelizmente, sem solzinho hoje. Vamos agora fazer umas fotos e depois das fotos, vocês vão ver as fotos. Depois das fotos eu venho para falar para vocês o que eu achei.
Bom, pessoal, vamos lá finalizar esse vídeo sobre o Realme GT Master Edition. Cara, em termos de configurações, vocês viram o vídeo de unboxing. Se não viu, mais uma vez eu vou deixar de dizer que os cards estão aí em cima, o card, assista. Ele tem especificações muito boas, tela boa, hardware bom, armazenamento bom, quantidade boa de memória, ainda dá para expandir mais essa tela com refresh rate rápido, carregamento super rápido. Quanto a câmeras, restava alguma coisa para eu testar. E bem, o que eu entendi sobre essa câmera? Pessoal, tem uma inconsistência, eu deixei sempre no automático para fazer os testes, como todo mundo faria, leigo. E no primeiro dia, fotos até que eu tirei e coloquei lá no Instagram, a câmera frontal me agradou demais. Não sei o que aconteceu. Depois desse primeiro dia, aconteceu uma outra atualização. Então as primeiras fotos que vocês chegaram a ver aí, a hora que eu mostrei as fotos, foram fotos de um dia, pode ver que eu tô de outra camiseta, e elas ficaram bem boas, me deixaram boquiabertos. Depois teve uma atualização. Em vez de melhorar, eu não sei se são dias diferentes, com luzes diferentes. Tem algumas fotos que a câmera frontal do Realme GT Master Edition te deixa um pouco branco demais, faltando um pouco de contraste, um pouquinho de preto a mais, sabe? Quem entende de edição de fotografia. E, cara, no primeiro dia eu não senti isso. E hoje, as fotos que eu fiz hoje ficaram piores do que a do primeiro dia. E hoje estava nublado, então eu não sei o que aconteceu, não sei se essa câmera tá faltando um pouquinho de inteligência na frontal para entender como é que é o HDR, porque estava sempre no automático para ele entender bem ou não. Então a câmera me surpreendeu em um dia e no outro não me agradou tanto. Então acho que tem que sair uma atualização para essa câmera frontal ficar um pouco melhor, principalmente para fotos externas, tá? Quanto à traseira, para mim é um espetáculo. O HDR é muito bom, a foto de perto é muito boa. Cara, a câmera se mostrou excelente, fotos contra o sol segurando muito bem. Diferente da inconsistência que eu tive na frontal, na traseira eu não vi. O HDR é muito bom. E ainda assim, na inconsistência da câmera frontal, quando teve, ela segura muito o céu. Só falta um pouquinho de contraste, falta processamento acertado na frontal. Traseira muito boa, excelente. A estabilização de vídeo da traseira para mim espetacular, assim como da frontal. Só que na frontal, a meu ver, faltou também a mesma coisa que eu vi em fotos, eu vi em vídeo. Hoje, que um dia nublado, aliás, que foi o teste de câmera só hoje, as fotos foram de outros dias, ele estourou o céu porque não tinha muito céu, então estava praticamente muito mais branco, não tinha nada azul hoje, dava para ver umas nuvens em certas cenas. Mas ele estourou bem, tem umas partes do boneco que ficaram bem estouradas, tá? Então, na câmera frontal, eu acho que precisa um pouco mais. Talvez valha aí a galera investir numa Gcam para frontal. Na traseira, eu acho que nem precisa, tá de boa. Estabilização, quando estabilizou, muito bem. Não tem 4K na frontal, né? Não tem 4K 60 na traseira, mas os modos que tem são bons. Ele tem o modo de desfoque, funciona na frontal e na traseira. Falta um pouquinho, né? Ele errou, borrou todo o meu boné em várias vezes, então eu diria que tem que acertar isso, mas em si a câmera traseira, como traseira, me impressionou para fotos e para vídeo. A melhora tem que acontecer aqui para mim na câmera frontal, um software dá uma melhorada e aí você já sabe, se for investir nesse cara, talvez agora seja legal colocar uma Gcam, tá? Quanto ao preço, para eu debater preço desse cara, eu já falei. Ele é bom, tem hardware bom, muito bom realmente, mas a 3.500, vamos colocar na média, não sei se ele já baixou, vai ter link aí na descrição, ainda acho que precisa baixar um pouquinho mais para justificar o preço para quem vai comprar nacional. Quem vai comprar importado sabe que o preço é totalmente outro, também não tem garantia. A Realme traz aqui uma garantia estendida, né, de tela, que te garante uma troca dessa tela aqui uma vez em um ano, durante o período de 12 meses, além de uma garantia normal que já tem o aparelho contra defeitos, tá? Então é uma coisa para se ver. Enfim, pessoal, escreve aí nos comentários o que vocês acharam sobre o Realme GT Master Edition na questão de fotos e de vídeo. O que eu entendi foi isso, precisa na frontal dar uma melhorada, em vídeo e em fotos. Teve fotos boas e teve outro dia, hoje, que as fotos não ficaram tão boas. Vai entender. Beleza? Até o próximo vídeo. Não se esquece de deixar um like, se inscrever, compartilhar com os amigos. E na descrição eu tenho um grupo de cupons de desconto e promoções que eu divulgo as ofertas lá. Entra aí, me ajuda demais quando você for comprar as coisinhas. Eu sempre posto o preço das coisas lá. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.